Graça e paz, queridos, a paz do Senhor. Pastor Max Braga aqui, para falar de um assunto que eu acredito que não seja polêmico, mas acredito que seja de interesse de muitos irmãos, principalmente você que exerce ministério, principalmente você que exerce ministério. Eu queria falar um pouco sobre o jejum, né? Temos o costume de ir no nosso lugar secreto, no nosso tempo de oração, temos o costume de orar, temos o costume de ler a palavra, temos o costume de trazer aquilo que nós lemos para a nossa vida e muitas das vezes a gente deixa de lado o jejum. E fica aquela pergunta, para que serve o jejum? Eu vou entrar com você naquele texto que todos nós conhecemos, que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14, eu vou ler para você aqui. E quando chegaram à multidão, aproximaram-se-lhe um homem, pondo-se-lhe de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu, lhes disse, preste atenção aqui, e Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Jesus aqui ele traz uma determinação e ele fala para os discípulos: olha, o motivo foi a falta de fé, mas essa caixa, essa categoria de demônios só sai com jejum e oração. Existe algo no jejum, no mundo espiritual, que a gente precisa atentar. Nós, se voltarmos para a história de Esther, no capítulo 4, nós vamos ver que Esther passa por uma situação também um tanto quanto difícil, e a Bíblia diz que Amã, um dos primeiros ministros, um dos príncipes do rei, decide confeccionar um decreto aonde todos os judeus seriam mortos. Todos os judeus que estavam exilados naquele país seriam mortos. E Esther era uma judia, ela estava no meio daquela situação. Então ela dá uma ordem para que todo o povo entre num jejum de 3 dias e 3 noites para que ela pudesse entrar na sala do trono. Se vê que nessa situação da rainha Esther não se fala de demônios. Mas mesmo assim ela pede para que o povo entre num propósito de jejum de 3 dias. A situação dela era a seguinte: ninguém poderia entrar na sala do rei se não fosse chamado. E ela já havia experimentado, já havia chegado ao conhecimento dela do que aconteceu com a última rainha. A rainha Vasti, por um outro motivo, ela foi destituída do cargo. Então, segundo a lei, ninguém poderia entrar na sala do trono sem que o rei levantasse o cedro e autorizasse. Então ela iria até o rei sabendo que ela poderia ser recebida ou não. Então o que ela pede? Vamos entrar em jejum para que eu alcance favor do rei. Então nós vemos numa primeira situação que Jesus manda os discípulos jejuarem para que uma casta de demônios fosse expulsa. Mas reparem nessa situação de Jesus, que Jesus não fala que naquele momento ele estava de jejum. Jesus, naquele momento, ele não fala para os discípulos: eu estou de jejum, por isso eu consegui expulsar. Mas ele diz: essa casta só sai com jejum e oração. Por isso, de antemão, eu já quero deixar claro, é importante que você e eu tenhamos uma vida de jejum. Tente pelo menos uma vez por semana tirar um período de jejum. Mais para frente você vai entender. A Bíblia diz que Esther, ela entra num processo de jejum junto com o povo. E quando ela chega na presença do rei, ela imaginando: poxa, eu posso ser morta, eu posso ser banida, eu posso ser destituída. Mas o fato de ela e o povo estarem de jejum fez com que o rei levantasse o cetro e ela tivesse autonomia para entrar na presença do rei, para questionar, para colocar a situação, e houve ali livramento. A Bíblia vai contar também a história de Jesus quando ele é levado para o deserto. Se eu não me engano, foi o pastor Cirilo que trouxe essa palavra.
ele fez uma simulação do jejum com o deserto. Ele falou assim, vamos imaginar que o jejum é uma simulação do deserto. O que Jesus, durante o tempo que foi levado ao Espírito, o que Jesus passou, o que Jesus vivenciou no deserto? Preste atenção. No deserto, não tem distração. Então, quando você for tirar o teu período de jejum, tire um tempo onde você saiba que você não vai ter distração. Poxa, pastor, mas eu posso estar trabalhando, eu posso estar fazendo outras coisas, eu tenho as atividades do meu dia a dia, mas mantenha a tua mente sintonizada nesse tempo que você vai estar de jejum. No deserto, o que acontece? Eu entro numa jornada interior com Deus. Naquele período de jejum, não basta ficar simplesmente sem comer ou sem beber, mas é você tirar aquele tempo onde você vai entrar numa jornada interior, você e teu Deus. Buscar Deus para que Ele possa corrigir aquilo que é necessário, buscar em Deus aquilo que é necessário para o crescimento ministerial. Entra no tempo de jejum, mas você tem que ficar antenado com o Espírito Santo, voltado para dentro de si, buscando aquilo que é necessário mudar dentro de você. Outra coisa que aconteceu enquanto Jesus estava no deserto é que não faltou oração. Com certeza Jesus tirava tempos de oração, de comunhão com Deus, um bate-papo com Deus o tempo todo. Mesmo que você esteja trabalhando, mesmo que você esteja exercendo outras funções, tire tempo com Deus de oração, de busca, de conhecimento. Jesus era o próprio verbo vivo, ele era a própria palavra encarnada, então não faltava palavra no deserto. Jesus tinha conhecimento da palavra, então aquele feedback com Deus era algo lindo. Outra coisa que não faltou no deserto foi a vitória sobre Satanás. Aí a gente volta para aquela passagem. Jesus ele consegue expulsar aquele demônio porque Jesus tinha uma vida de oração, Jesus tinha uma vida de palavra, mas Jesus também tinha uma vida de jejum. Naquele momento ele estava de jejum ou não, a gente não sabe. Mas Jesus tinha uma vida de jejum e isso tornou o ministério de Jesus mais eficaz do que os discípulos. Se você olhar no capítulo 6 de Mateus, os versículos eles estão aprendendo como orar, mas eles vão aprender sobre a questão de jejum lá no capítulo 17. Ali ele tem mais ou menos uma ideia de que é necessário acoplar à minha vida espiritual também uma vida de jejum. Então o que acontece? Jesus consegue expulsar aqueles demônios e lá no deserto nós vemos Jesus alcançando vitória sobre Satanás também a partir do jejum. E uma coisa interessante é quando Satanás é expulso, uma mesa espiritual desce. Os anjos vêm, a Bíblia diz que os anjos vêm e servem a Jesus no deserto. Ou seja, no meu tempo de jejum, é um tempo onde eu estou buscando Deus, é onde eu estou buscando o favor de Deus, onde eu tenho liberdade para entrar na sala do rei, como aconteceu com Esther, e ali eu fui servido, ali Jesus foi servido, ali Jesus recebeu aquilo que era necessário para o ministério dele. E você vê que a partir do deserto, Jesus sai dali e os milagres começam a acontecer. O primeiro milagre de Jesus acontece após o deserto. Foi no casamento, quando ele transforma a água em vinho. Então o ensinamento que a gente tem é que quando você tira períodos de jejum, o teu ministério se torna mais eficaz. Hoje nós reclamamos muito, poxa, eu prego, não acontece nada, durante o louvor as coisas não acontecem, eu não sei qual o ministério que você exerce, mas começa a colocar a prática de jejum na tua vida, para que você veja que o teu ministério também vai se tornar mais eficaz. Queridos, que Deus abençoe você e que espero que essa palavra possa trazer edificação e com certeza você vai viver sinais e prodígios quando você acoplar também o jejum ao seu costume diário ou semanal de oração, de palavra e também de jejum. Que Deus abençoe a você, em nome de Jesus.